Tenho uma grande pergunta, que é: quem é que governa o mundo? Costumava ser uma resposta fácil de responder. Se tiverem mais de 45 anos como eu, cresceram num mundo dominado por dois gigantes. Os Estados Unidos mandavam num lado do muro, os soviéticos ditavam as regras no outro. E esse era um mundo bipolar. É muito simples. Se têm menos de 45 anos, cresceram quando a União Soviética já tinha colapsado. E isso deixou os Estados Unidos como o único superpoder, dominando as instituições globais e também exercendo puro poder. E esse era um mundo unipolar. E depois, há cerca de 15 anos, as coisas tornaram-se um pouco mais complicadas. Os Estados Unidos deixaram cada vez mais de querer ser o polícia do mundo, o arquiteto do comércio global ou mesmo os grandes defensores dos valores globais. Outros países estavam-se a tornar mais poderosos e podiam ignorar cada vez mais muitas das regras que não gostavam, algumas vezes até ditando novas regras para si próprios. O que aconteceu? Três coisas. Primeiro, a Rússia não estava integrada nas instituições ocidentais. Uma antiga grande potência, agora num declínio sério, e estão zangados com isso. Podemos discutir de quem é a culpa, mas estamos na situação em que estamos. Segundo, a China foi integrada nas instituições lideradas pelos Estados Unidos na suposição que, à medida que se tornassem mais ricos e poderosos, ficariam como os americanos. Afinal, ainda são chineses. E os Estados Unidos não estão particularmente confortáveis com isso. Terceiro, dezenas de milhões de cidadãos nos Estados Unidos e em outras democracias ricas sentiram-se abandonados pela globalização. Isto tem sido ignorado há décadas, mas como consequência, sentiram que os seus governos e líderes não tinham legitimidade. Se olharem para todos os títulos das notícias no mundo atualmente, que trazem todas estas tensões e conflitos geopolíticos, mais de 90% delas são por causa destas três razões. E é por isso que atualmente vivemos num mundo sem líder. Mas como sabemos, isso não vai ficar assim por muito tempo. Então o que vem a seguir? Que tipo de ordem mundial podemos esperar ao longo dos próximos 10 anos? Acho que algumas das coisas que vos vou dizer vos poderá surpreender. Porque não vamos ter um mundo bipolar, unipolar ou mesmo multipolar. Se não tivermos uma ou duas superpotências, não vamos ter uma só ordem mundial. Não, em vez disso, teremos três ordens diferentes, que se sobrepõem um pouco, e a terceira terá uma importância imensa em como vivemos, o que pensamos, o que queremos e o que estaremos preparados para fazer para o conseguir. Mas primeiro, o mais importante. Atualmente temos uma ordem de segurança mundial, e como podem ver no mapa, os Estados Unidos e os seus aliados são as potências mais importantes nisto. Os Estados Unidos é o único país do mundo que pode mandar os seus soldados, marinheiros e o seu equipamento militar para todo o mundo. Mas ninguém se aproxima. A China está crescendo nas suas capacidades militares na Ásia, mas em mais nenhum lado. Muitos dos aliados dos americanos na Ásia estão preocupados com isso, e como consequência, estão se tornando mais dependentes dos Estados Unidos e de uma NATO, liderado pelos Estados Unidos. O exército russo, claro, tem sido uma grande preocupação global, mas muito menos atualmente, especialmente como perderam mais de 200 mil soldados e todo o equipamento e com as sanções, tornando-se muito difícil para eles se reconstruírem. A Rússia, a China e outros têm armas nucleares, mas felizmente ainda é suicídio usá-las. E como consequência, a nossa ordem de segurança é uma ordem unipolar, e é provável que permaneça assim durante a próxima década. Ao mesmo tempo que há uma ordem mundial econômica, também há uma ordem mundial econômica. E aqui, o poder é partilhado. Os Estados Unidos ainda são uma economia mundial muito robusta, mas não podem usar a sua posição militar dominante para dizer aos outros o que fazer economicamente. Os Estados Unidos e a China são economicamente interdependentes, e por isso não se podem controlar um ao outro. Poderão ficar surpreendidos ao ouvir isso, mas atualmente, as relações comerciais entre a China e os Estados Unidos estão no nível mais alto da história. Outros países no mundo, muitos deles, têm acesso ao poderio militar dos Estados Unidos, mas também querem acesso ao mercado chinês, que, em breve, até 2030, será provavelmente o maior do mundo.
E não podemos ter uma guerra fria se os Estados Unidos e os chineses serão os únicos preparados para combatê-la. Sim? Sim. A União Europeia tem o maior mercado comum e impõe as regras. Se quiserem fazer negócios lucrativos lá, tem de prestar atenção a essas regras. A Índia está desempenhando um papel maior economicamente no palco mundial. O Japão também ainda é relevante. E ao longo dos próximos 10 anos, haverá uma ascensão e queda das relativas capacidades dessas economias. Mas a ordem da economia global é, e permanecerá, multipolar. Entre essas duas ordens há tensões, porque os Estados Unidos irão usar o seu poder na segurança nacional para trazer mais economias mundiais para junto dele. E já vimos isso começar a acontecer, com os semicondutores, com minerais essenciais e talvez em breve com o TikTok. Os chineses estão tentando usar a sua posição comercial dominante para alinhar mais o mundo diplomaticamente. E o Japão, a Europa, a Índia e todos os outros vão fazer de tudo para garantir que nenhuma dessas duas ordens domine a outra, e irão ser realmente bem-sucedidos. Até agora falei-lhes sobre duas ordens mundiais que já vemos, mas há uma terceira que virá em breve e é ainda mais importante. Isto é, a ordem digital. E a ordem digital não é administrada por governos, mas por companhias tecnológicas. Todos sabemos quanto apoio militar os países da NATO têm oferecido à Ucrânia durante a guerra. Mas são as companhias tecnológicas que oferecem as ferramentas, permitindo à Ucrânia defender-se de ciberataques russos. São as companhias tecnológicas que dão aos líderes ucranianos a capacidade de falar com seus generais e soldados na linha da frente. Se não fossem essas companhias tecnológicas, a Ucrânia teria ficado offline nas primeiras semanas da guerra. E não acredito que o presidente Zelensky estaria lá atualmente. As companhias tecnológicas determinam se Donald Trump é capaz, em direto e sem filtros, de falar com centenas de milhões de pessoas à medida que se recandidata à presidência. São as plataformas de redes sociais e a sua capacidade de promover desinformação e teorias da conspiração. Sem elas, não teríamos os tumultos dos caminhonistas em Ottawa. Não teríamos os tumultos dos caminhonistas em Ottawa. Não teríamos a insurreição de 8 de janeiro no Brasil. As companhias tecnológicas cada vez mais determinam as nossas identidades. Quando era pequeno, a questão era se era inato ou adquirido. Quer dizer, se meus problemas emocionais profundos e persistentes originam de como fui educado ou de alguma falha genética. Podem ser as duas. Mas atualmente, as nossas identidades são determinadas pelo inato, adquirido e o algoritmo. Se quiserem desafiar o sistema, não tem de só questionar a autoridade, como nos ensinaram quando éramos pequenos. Atualmente temos de questionar o algoritmo. E isso é uma enorme quantidade de poder nas mãos dessas companhias tecnológicas. O que vão fazer com esse poder? Isso depende de quem quiserem ser quando crescerem. Então, se a China e os EUA trabalharem para exercerem muito mais poder sobre o mundo digital e as companhias tecnológicas nesses países se alinharem com os governos, iremos ficar numa guerra fria tecnológica. E isso significa que a ordem digital será dividida em duas. Se, por um lado, as companhias tecnológicas persistirem com modelos globais de negócios e continuarmos com a competição entre os mundos físicos e digitais, teremos uma nova globalização, uma ordem mundial digital. Ou se a ordem digital se tornar cada vez mais dominante e os governos ficaram incapazes de governar, e já vimos o começo disto, as companhias tecnológicas irão tornar-se os atores dominantes no palco mundial de todas as formas e iremos ter uma ordem tecnopolar. E isso irá determinar se teremos um mundo de oportunidades ilimitadas ou um mundo sem liberdade. A este ponto na minha palestra era suposto falar-vos das boas notícias, mas aqueles de vocês que já ouviram isto sabem que não existem. Não há um botão de pausa nestas tecnologias explosivas e disruptivas. Não sei se sabem isto. Há mais de 100 pessoas no mundo atualmente
com o conhecimento e a tecnologia para criar um novo vírus da varíola? Honestamente, não tenho as respostas, mas tenho umas perguntas para as pessoas que as têm. Por que estas companhias tecnológicas não são só 50 e 100 atores da Fortune? Esses titãs tecnológicos não são só homens com fortunas de 50 ou 100 mil milhões de dólares ou mais. São cada vez mais as pessoas mais poderosas do planeta com influência sobre os nossos futuros. E precisamos saber se vão agir de forma responsável à medida que lançam inteligência artificial nova e poderosa. O que vão fazer com esta quantidade sem precedentes de dados que estão recolhendo sobre nós e o nosso ambiente? E aquela que penso devia preocupar-nos mais neste momento. Irão persistir com estes modelos de publicidade que trazem tantas receitas, que tornam cidadãos em produtos e que trazem ódio e desinformação e que destroem a nossa sociedade? Quando era estudante, em 1989, e o muro caiu, os Estados Unidos eram o principal exportador de democracia do mundo. Nem sempre com sucesso, muitas vezes de forma hipócrita, mas apesar de tudo, o principal. Atualmente, os Estados Unidos tornaram-se o principal exportador de ferramentas que destroem a democracia. Os líderes tecnológicos que criam e controlam essas ferramentas estão confortáveis com isto? Ou irão fazer algo para mudar isto? Precisamos saber. Obrigado.